Agora é o seguinte, para quem chegou agora, na abertura comentei que hoje a gente falaria de cirurgia plástica e a gente sabe que cirurgia plástica vai contemplar uma questão estética normalmente e que isso é maravilhoso, né? Vai ao encontro ali para resolver as queixas e etc. No entanto, existem algumas cirurgias que podem trazer também melhora na qualidade de vida, além da questão estética. Então a gente convidou mais uma vez o Dr. Laércio Guerra, que é cirurgião plástico. Bem-vindo, doutor, Obrigado, tudo bem? Carol, obrigado. Para a gente falar a respeito desse assunto e para que a gente também olhe, né, para esses exemplos de cirurgias plásticas com outros olhos, né, até por uma decisão. Às vezes as pessoas estão ali já com uma certa vontade, né, doutor, e ainda falta aquele enfim, fechei, agora sim vou fazer. Pode ser que hoje a gente ajude muita gente. Sim, e é importante dizer que a cirurgia plástica com a questão estética, com a questão de ganho de autoestima, também é uma função que está sendo recuperada, né? Então, sem dúvida. A cirurgia puramente estética, ela nunca tem esse viés, não deveria ter somente esse viés de uma melhora de aparência. É muito mais o que está por trás, o que está envolvido. E aqui a gente vai falar de algumas causas funcionais também que estão relacionadas com as cirurgias, né? Doutor, e é bem isso, né? O fato da pessoa, muitas vezes, se olhar de outra forma no pós-cirurgia, atendendo a expectativa que ela tinha, naturalmente, ela já ganha ali num ânimo, numa vontade de fazer outras coisas, e mudança de hábitos, tudo isso. Carol, é muito interessante que eu costumo falar o seguinte, a gente faz uma cirurgia, a cirurgia plástica é uma cirurgia de contorno, então, de recuperação de aparência física, mas que ela tem um impacto muito forte emocional. E isso a gente vê em situações rotineiras de consultório, de clínica. Quando a paciente faz a cirurgia, a gente tira uma foto antes e a gente vai tirar a foto depois. E essa foto não necessariamente, que não seja uma cirurgia de face, não necessariamente pega o rosto da paciente, mas às vezes um semblante que é possível ver de queixo, de sorriso, a paciente ela está sorrindo naturalmente, então há essa mudança. O paciente faz cirurgia corporal e muda o corte de cabelo, volta com uma maquiagem diferente. Que legal. Então esse se gostar assim é muito impactante nas cirurgias. Tá certo. Vamos então conhecer algumas delas que podem, eu vou fazer uma dinâmica aqui que eu vou virando as caixinhas, que também vão ter esse impacto na questão funcional, como o doutor começou. Vamos começar com rinoplastia, que é aquela cirurgia do nariz, olha lá, melhora a respiração. A rinoplastia é uma cirurgia de caráter estético, de melhora de contorno do nariz, né? Melhorando parte de cartilagem, parte óssea. Mas é claro que sempre que essa paciente ou esse paciente vá para uma cirurgia dessas, ele precisa ter avaliação da parte funcional. E aí, muitas vezes, já é uma oportunidade de se melhorar qualidade de respiração e tudo que está relacionado à parte funcional do nariz. Então, é primordial que essa avaliação seja feita. E, em muitos casos, a gente tem pacientes que fazem cirurgias de nariz e continuam com queixas funcionais, de não respirar bem, de alguma coisa relacionada a essa parte que não foi avaliada. Então, é primordial que se veja isso. E normalmente é realizado com até a presença de um otorrino? Normalmente sim, né? O otorrino responsável pela parte funcional e o cirurgião plástico ali pela parte de melhora da aparência, né? E em alguns casos até alguns cirurgiões plásticos têm habilidade dentro dessa retomada de parte funcional, assim como otorrinos também tem muita prática em cirurgias de nariz de rinoplastia também. É uma das cirurgias mais realizadas no Brasil? É a mais realizada. É a mais realizada. No número geral, ela é a mais realizada. Olha que interessante. E muda muito também, né, doutor? O nariz bastante. É um negócio que conta uma história, muda bastante, né, de antes e depois. Então tá aqui. Então a gente também tem a possibilidade de melhorar em qualidade de vida, porque respirar, principalmente na hora de dormir, é algo que muda completamente, né? Quando tem desvio de qualidade de vida, né? Muda demais a qualidade de vida. A pessoa conseguir respirar melhor é uma transformação grande. Tá certo. Vamos para a segunda caixinha aqui. Mandem perguntinhas no @VocêBonitaTV, que estamos ao vivo. Olha lá, diástase abdominal, isto aqui, tenho certeza que vai bombar, porque é algo que diminui a autoestima feminina, né? E que tem um impacto muito grande, principalmente depois da gestação, doutor. Então, só explicando o que é a diástase, né? Um afastamento dos músculos centrais do abdômen. Então, a gente tem um par de músculos, a gente tem 4 pares de músculos no abdômen que garantem que a gente faça os movimentos rotacionais do abdômen de dobrar, de esticar.
existe um par de músculo que ele é bem próximo aqui nessa parte central, que se chama-se músculos reto-abdominais. Na gestação ou em ganho de peso exagerado, o paciente pode fazer com que essa barriga cresça e em razão disso, esses músculos se afastam. Tá. É a chamada diástase, o afastamento desses músculos. Inclusive com ganho de peso. Com ganho de peso é possível, é possível que isso aconteça. É muito mais comum no pós-gestação. Tá. Especialmente em mulheres que tiveram partos gemelares, então de gestações gemelares, né, gêmeos, ou múltiplas gestações. A chance disso acontecer é maior. Tá. Uma vez afastado esse músculo, o centro de gravidade do corpo ele muda, a barriga fica projetada e a paciente muitas vezes tem dores de região lombar e mesmo abaulamento abdominal que causam um impacto significativo assim, de qualidade de vida e de desconforto. Então, a cirurgia, muitas vezes associada com a abdominoplastia, né? Ela é capaz de corrigir, reposicionar esses músculos e trazer firmeza na parede abdominal. Aí sim a gente recupera a posição da paciente e isso melhora muito. Doutor, como é que é essa questão até do diagnóstico clínico da diástase? Porque muitas mulheres, pós-gestação principalmente, têm certeza que tem diástase, né? Porque sentem aí que está um pouquinho mais estufadinho, né? Preeminente, vamos dizer assim, só que é só o médico quem vai dizer realmente quanto que é esse afastamento. Então, hoje, é um diagnóstico que tem que ser dado pelo médico. A gente tem um autoexame que poderia ser feito, então, a paciente deitada, vamos imaginar, deitada com as pernas dobradas, então os pés apoiados e pernas dobradas, numa posição de levantar, como se fosse fazer um abdominal, e palpando essa linha central, você consegue perceber se os músculos estão afastados. Existem graus da diástase, de acordo com o tamanho desse afastamento. O diagnóstico ele é comprovado clinicamente, então, numa avaliação por exame clínico de um médico, né, que vai palpar essa região, e ele é confirmado por um exame de imagem. O ultrassom de parede abdominal é capaz de confirmar esse afastamento. E aí ver se há indicação de cirurgia, se há indicação de algum outro tipo de tratamento para tentar melhorar isso. A partir de que grau é hoje indicada a cirurgia? Em geral, afastamentos dessas bandas musculares aí, acima de 2 centímetros, em geral, acabam tendo melhores resultados com cirurgia. Porque exercícios que são indicados para esse tipo de fortalecimento, eles fortalecem a musculatura, mas eles não trazem a musculatura para o centro. Se houver ali um defeito anatômico, né, um afastamento dessa musculatura, somente a cirurgia pode reposicionar. Tá certo. E o legal da diástase é que ela pode ser resolvida por cirurgia de abdominoplastia e, mais recentemente, até por cirurgia robótica. Então, com incisões pequenas no abdômen, é possível se aproximar esses músculos e resolver isso. Inclusive, o Dr. Laércio falou aqui no programa desse tipo, né, dessa novidade. Eu acho que se vocês colocarem no YouTube pelo nome do doutor, vocês já encontram aí as pautas que ele já fez e uma delas é exatamente essa, uma pauta bem legal, então, para quem se identificou aqui com o assunto da diástase, mas quem quiser fazer perguntinha ao vivo, pode mandar pra gente no @vocêbonita.tv. Vamos pro próximo, eu comecei até com essa, doutor, porque eu sei que bomba. O negócio de diástase, realmente, a gente precisa falar bastante, né? Agora, tem esta daqui também, que é da redução da mama, que melhora a postura e a gente sabe que modifica até na execução de atividade física, né? Sim. As pacientes que têm mamas grandes, então, relacionadas a ou hipertrofia de mamas ou gigantomastia, que são mamas muito grandes, elas têm dificuldades para realizar atividade física. Isso não é uma simples preguiça, não quero fazer, é por desconforto mesmo, até de roupa, do que vai usar. E essas pacientes, em razão desse peso, elas costumam lidar muito com sensação de dores nas costas. Muitas vezes a gente recebe pacientes no consultório com essas queixas e o que eu sempre falo, eu não consigo garantir que essa cirurgia resolva a dor nas costas. Podem ter outras causas, mas sem dúvida o peso que se carrega ali, né, removendo esse peso todo, a tendência é que se melhore. Então, dor nas costas em relação com cirurgias de redução mamária, ela é bastante significativa também. E, doutor, hoje é recomendado nessa redução, aproveitando que a gente está falando de redução de mama, é uma cirurgia que é comum, então, reduzir a mama e colocar uma prótese, por exemplo? Isso depende muito, Carol, do que a gente tem de tecido mamário, né? A qualidade desse tecido. Existem tecidos que são mais glandulares e tecidos mais gordurosos.
glandular ele é mais firme, então ele garante que um reposicionamento das mamas, mantendo-se esse tecido e usando esse tecido para o contorno. Entendi. Tecidos mais moles, como a parte de gordura, tecidos gordurosos, eles são mais frouxos e eles não vão dar um resultado bacana de forma. Aí, em algumas situações, nem sempre, a gente usa próteses de mamas para garantir um desenho melhor e ainda se faz a redução de mamas. Pode ser feito associado. É avaliado individualmente. Individualmente, porque as mulheres vão apresentar ali, né, a parte até da anatomia, etc., diferente. E o desejo da paciente também precisa ser levado em conta, né? Muitas vezes essas mulheres que têm mamas muito grandes, elas fazem de tudo para reduzir as mamas. E você pensar em um uso de prótese, entendi. Então isso precisa ser discutido caso a caso. Tá certo, doutor. Tem perguntinha já, quem escreveu pra gente na tela. Olha lá, aproveite, estamos ao vivo. Hoje falando de cirurgia plástica, que vocês adoram. Flávia, obrigada. Um beijo pra você. Responde daqui a pouquinho, viu, doutor? Boa tarde, lindos. Eu tenho diástase e hérnia umbilical. Sinto dores nas costas e escape de urina. Isso é muito ruim. Flavinha, a gente vai falar sobre o assunto. Eu sabia que ia chegar perguntinhas. Aí, vamos responder a perguntinha da Flávia. Eu sabia, falei, doutor, que ia chegar a pergunta de diástase. Ó, boa tarde, lindos. Eu tenho diástase e hérnia umbilical, sinto dores nas costas e escape de urina. Isso é muito ruim. Ela faz uma pergunta, mas ao mesmo tempo já dizendo que diminui muito a qualidade de vida, certo? Sim, essas queixas delas são muito relacionadas com diástase. Então, o afastamento da musculatura pode trazer situações como hérnias umbilicais, é muito comum ter associado. E o próprio enfraquecimento da parede abdominal pode dar também situações como perda, escape urinário. Então, precisa tudo ser avaliado em conjunto com o ginecologista, tudo. Mas é comum serem queixas relacionadas à diástase de abdômen. Doutor, tem contraindicação uma cirurgia para diástase? Não tem contraindicação. É mais o quadro clínico do paciente, né? Entendi. Mas se estiver apto para cirurgia, não há contraindicação. Não há, tá certo. Vamos para a próxima, já a gente volta então para comentar aqui da redução de mamas, quem quiser tirar dúvidas. A próxima caixinha é essa aqui, cirurgia íntima. Isso tem se tornado cada vez mais comum e aqui a gente fala sem tabu, olha lá. Eliminar o desconforto na relação sexual. Aqui tem algumas queixas comuns relacionadas à cirurgia íntima. O que se busca nessa cirurgia íntima? Geralmente é a diminuição dos pequenos lábios vaginais. A vagina tem os lábios internos ali, se chamam dos pequenos lábios. Em algumas razões isso ele está de tamanho aumentado. Isso causa desconforto para a paciente em roupas, às vezes roupa de ginástica, calça jeans mais apertado, isso pode causar desconforto. Pode causar desconforto relacionado à relação sexual e pode também, Carol, trazer situações relacionadas a infecções urinárias de repetição. Também. Às vezes por acúmulo de secreção, alguma coisa relacionada à higienização, isso faz com que a paciente tenha infecções urinárias de repetição. Então, é uma situação que acaba resolvendo uma parte de autoestima e também essas características aqui funcionais. Tá certo. E é uma cirurgia relativamente simples. Relativamente simples. Demanda um pouquinho de cuidado no pós-operatório, os cuidados específicos de higienização, de tratamento ali para a região, mas de recuperação simples. Tá certo. E, doutora, a gente não comentou ainda, mas assim, algumas cirurgias, inclusive essas que a gente está colocando aqui, elas podem ser associadas, né? Isso hoje é comum, né? É muito comum a gente associar as cirurgias e aí sempre levando em consideração a questão de tempo cirúrgico. Nós estamos somando tempos, né? Então a gente precisa ter isso muito bem estipulado para garantir segurança e conforto do paciente no pós-operatório também. Tá certo. Vamos para a última caixinha, já tem perguntinhas do público no @VocêBonitaTV. Essa é a blefaroplastia. Isso aqui é muito interessante também, que é na pálpebra, né, doutora? Lá. Sim. Para melhorar a visão, inclusive, mas rejuvenesce bem, hein? A blefaroplastia é a cirurgia que retira o excedente de pele e gordura das pálpebras superiores e inferiores, né? E a gente, através disso, a gente consegue melhorar, nos casos que tem indicações, consegue melhorar o campo visual. Então, é como se tirasse os excedentes de pele da pálpebra lateral aqui, isso caindo, ele acaba dando essa limitação de campo visual. Tá. Nem todas as pacientes têm situações como essas, mas as que têm se beneficiam muito também dessa parte, não somente estética, dessa parte funcional também. Doutor, como é que é o pós-operatório? Porque quando a gente fala dos olhos, é uma área muito sensível, né? A pele das pálpebras é a pele mais fina que a gente tem. Então, qualquer manuseio ali é comum ter inchaço, né? Então,
O inchaço é frequente ali no pós-operatório de cirurgias de pálpebras e o que a gente orienta são bolsas de água fria, de soro frio, para que a gente, compressas, né, de soro frio, para que a gente possa diminuir esse inchaço. Em geral, uma semana ali, os 3, 4 primeiros dias de mais inchaço, para o final da primeira semana isso está se recuperando bem. E de qualquer forma é uma cirurgia que modifica bastante, porque os olhos eles ficam mais abertos e mais aparentes. Então, como é que como é que alinha a expectativa com o paciente nesse caso, doutor? Porque os primeiros dias, eu já vi um post de, enfim, pessoas conhecidas, amigas que já fizeram, e parece até uma coisa estranha, porque a pessoa não fica piscando, né? É uma coisa diferente. Então, tem aí, né, um cuidado. O que a gente precisa justamente ter muito critério na ressecção dessa pele, né? Para que tenha todos os movimentos preservados. Tá. Eu costumo brincar que é como se a gente trocasse a moldura de um quadro. Então, o olhar ele não deve mudar, mas ele deve ficar mais bonito, mais chamativo. Porque a gente trocando essa moldura, trocando excesso de pele em cima e embaixo, a gente vai ter um contorno melhor desse olhar. Mas a ideia não é mudar, esticar, nada disso, ele precisa ser preservado. Por isso que eu perguntei para o doutor, ele é referência na área, gente, e ter essa sensibilidade dentro, né, de cada escolha de cirurgia e das queixas, etc., é muito importante. Não é para modificar o olhar, é para ficar mais jovem, mais bonito e, claro, né, melhorar a visão também. Tem perguntinha do público, quem escreveu para a gente? Aproveitem, estamos ao vivo. Olha lá. Obrigada, Lu. Beijo. Qual cirurgia plástica é a mais pedida para o doutor realizar com mais frequência? Conte os segredos do consultório agora, doutor. Na minha prática clínica, eu trabalho muito com cirurgias plásticas pós-maternidade, né? Então, as cirurgias relacionadas à diástase, à lipoaspiração, que é acúmulo de gordura localizada em algumas áreas, cirurgias mamárias, então, tanto redução, colocação de próteses, suspensão das mamas com ou sem próteses, esse é o que a gente chama de cirurgias do mummy makeover, da reforma da mamãe ali, são as cirurgias mais procuradas na minha rotina. E eu acho que, pensando do que a gente conversa aqui, e até do público do Você Bonita, a gente sabe que a gente tem um público bem grande que está nessa faixa etária que você, de mães e etc., né, que você está comentando. E é um momento ali que a mulher quer ter um resgate, muitas vezes, da questão da autoestima e que depois que ela é mãe, o corpo realmente modifica. E nunca vai ser igual, né? Sim, e esse resgate da autoestima, ele acaba resvalando na família toda, né? Sem dúvida. Aquela mãe, ela tá mais satisfeita, ela tá mais feliz no relacionamento, nos próprios filhos, com relação aos filhos. Então, é muito bacana trabalhar com esse público, porque é um ganho que a gente consegue notar mudança geral. Hein? É o happy wife, happy life, né? Exato. Então, a mulher tem que estar feliz, que ela é que dá uma comandada aí, né, gente? Vamos colocar mais perguntinha. Dá tempo de mais uma, né, Flor? Olha lá. Aí, da Mônica. Um beijo, Mônica, obrigada. Olá, tenho 30 anos, não tenho filhos e nunca fui gordinha, mas tenho uma diástase de 2,7 centímetros. Eu pensei que era só depois da gestação. Não é só depois da gestação, como ela mesma está contando, mas muito mais frequente no pós-gestação. Tá. Pacientes assim, que não tiveram filhos ainda, é mais indicado que essa paciente procure por ajuda com atividades físicas, fortalecimento da parede abdominal, lembrando que aqueles 4 pares de músculos que eu falei, né? Então, o fortalecimento de toda a parede abdominal pode ajudar nessa melhora da diástase. E a diminuição da camada de gordura também. Então, hábitos saudáveis com alimentação adequada e aproveitar para fazer atividades físicas, eles tendem a ter boas respostas nesses casos. Mas, de qualquer forma, para aquela mulher jovem, no caso dela, que tem já uma diástase antes de uma gestação e pretende engravidar, o ideal é que faça a cirurgia antes, que planeje depois. Não faça a cirurgia antes, porque a gente vai fechar essa musculatura. Então, a ideia seria mexer nisso ou corrigir isso, se for o caso, depois de uma gestação. Muito importante, como ela já tem diástase, já tem o enfraquecimento da parede abdominal, muito importante o controle de ganho de peso nessa futura gestação. Então, não extrapolar ganho de peso, porque certamente junto com o aumento do útero, em razão do crescimento do bebê, tudo isso, o ganho de peso faz com que a barriga cresça ainda mais. E no caso dela, pode piorar ainda mais a diástase. Tá, eu sabia que ia bombar
vamos falar de novo de diástase, doutor, você está mais do que convidado. Combinado. Porque a gente quer, né, todas as informações para tomar a decisão. A gente sabe que cirurgia plástica é uma parceria muito grande, médico, paciente, queixa, e o resultado, quando ele vem com tudo isso feito de forma muito adequada, muito criteriosa, é maravilhoso. Muda a vida da família toda e isso é muito bom. Então, vou deixar o contato para vocês do Dr. Laércio Guerra, é cirurgião plástico, e você encontra o trabalho dele no @Laércio Guerra, tudo junto, lá no Instagram. @Laércio Guerra, tudo junto, lá no Instagram. Podem mandar mensagens lá, tem tudo certinho para vocês encontrarem o trabalho do doutor. Obrigada mais uma vez. Carol. Sempre um prazer ter Prazer você é aqui, meu. viu? Porque é um Obrigado. papo ali transparente, de qualidade, com informações positivas e que, de fato, é o que a gente busca. Obrigada, viu? Obrigado. Beijo na Dani, ó. Obrigado. Vou dar um beijo depois. Tchau, tchau. Beijo, doutor. Negócio é o seguinte, nós vamos voando pro intervalo, porque na volta a gente tem penteado. Vocês viram essa última telespectadora que mandou, Fu? Como é o nome dela? Mônica, um beijo pra você, você vai gostar, porque eu vi, ó, que ela tem o cabelo que vai ficar lindíssimo com todos os penteados que a gente vai ensinar aqui pra cabelos cacheados, com a Thaís, ela que cria conteúdos, é o máximo, gente, ela tá aqui toda já, e vocês mandam perguntinha no @VocêBonitaTV, tem muita coisa pra mostrar, não sai daí que eu tô...